Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Oftcast. É um prazer enorme estar aqui para mais uma revisão de glaucoma parte 2, né? Um tema muito grande, um dos principais temas da prova, a gente dividiu em duas partes. Só para relembrar, na primeira parte a gente falou de bases de glaucoma, glaucomas primários, né? Tanto de ângulo aberto quanto de ângulo fechado, e a parte propedêutica. E agora a gente vai falar dos glaucomas secundários, não só glaucoma secundário, porque também vai ter glaucoma congênito, né, que não chega a ser um glaucoma secundário, mas praticamente glaucomas secundários e tratamento, beleza? É um tema bem grande também, vamos tentar respeitar aquela uma hora, talvez passe um pouquinho, mas peço a compreensão de vocês, não vamos perder tempo, estou aqui com minha equipe de sempre, já vai direto para o Iago começar aqui com a parte inicial de glaucomas secundários, Iago. Vamos lá, galera, já separem um treino mais longo, hoje é o dia de ficar grande aí com a aula. E para começar, a gente tem que primeiro definir ali a classificação do glaucoma, né? E dos glaucomas secundários, que vão ser o principal tópico da nossa aula de hoje. Eles vão ser divididos nos que são de ângulo aberto e nos que são de ângulo fechado. Os que são de ângulo fechado vão ter o tecido iriano impedindo que o trabeculado funcione bem, vai estar obstruindo o trabeculado. Quando a gente pensa na divisão dos de ângulo aberto, a gente tem que lembrar dos pré-trabeculares, dos trabeculares e dos pós-trabeculares. Nos pré-trabeculares, o humor aquoso não consegue nem chegar na malha trabecular, porque tem ali uma membrana que está anterior ao ângulo. E aí os principais exemplos vão ser o glaucoma neovascular e a síndrome ICE. Quando a gente pensa nos trabeculares, a gente não tem mais essa obstrução para a drenagem do humor aquoso, só que ao nível da malha trabecular, a gente vai ter um problema, que vai estar impedindo que aconteça esse escoamento do humor aquoso. E aí, os principais exemplos de glaucoma secundários vão ser aqueles que são secundários à hemorragia, o glaucoma pigmentar, o glaucoma pseudosfoliativo, e isso era uma coisa que eu confundia no começo, porque eu achava assim, o pré-trabecular é alguma coisa que está acontecendo antes do trabeculado, então, se está dispersando o pigmento, se está com uma síndrome de pseudosfoliação e isso está sendo produzida antes do trabeculado, vai ser um pré-trabecular, mas não funciona assim. É a definição que eu falei para vocês. Precisa ter uma membrana impedindo que o humor aquoso chegue no trabeculado. Já os pós-trabeculares, a gente tem o ângulo aberto, a malha trabecular está funcionando normal, mas depois do Schillen, a gente tem alguma coisa que está impedindo que aconteça o escoamento do humor aquoso. E aí, os principais exemplos vão ser a síndrome de Sturge-Weber, um paciente que tem orbitopatia de Graves, um paciente que tem fístula carótido cavernosa. E aí, eu vou mudar um pouquinho a ordem da aula, que eu vou seguir essa ordem que eu falei para vocês, do trabecular e do pós-trabecular. E aí, para falar do pré-trabecular, eu vou falar do GNV, o glaucoma neovascular, que ele vai estar associado com alterações que acontecem isquêmicas lá atrás, lá na parte do polo posterior. E aí, as principais causas vão ser a oclusão de veia central da retina, que vai ter aquele clássico glaucoma dos 100 dias, que é mais ou menos o tempo que vai levar para acontecer a neovascularização. Depois a gente tem a retinopatia diabética, a gente tem a oclusão de artéria central da retina, que já tem uma incidência muito menor, porque já isquemiou tudo ali, não tem nem tecido sobrando para produzir VEGF. E aí a gente tem uma outra síndrome que é muito importante da gente lembrar, que é a síndrome ocular isquêmica. Por quê? Aqui a gente vai ter a neovascularização, só que associada a essa neovascularização a gente não vai ter um aumento da pressão intraocular. Por quê? A gente também tem uma menor perfusão do corpo ciliar, então ele vai produzir menos humor aquoso. E aí, em relação ao tratamento dos glaucomas, a gente tem que lembrar que tanto os pré-trabeculares quanto os pós-trabeculares, a gente tem ali uma dificuldade de fazer o escoamento pela via trabecular. Então, a gente vai diminuir a produção. O Pedrinho vai conversar melhor com a gente depois sobre o tratamento do glaucoma. O outro exemplo que a gente tem de glaucoma pré-trabecular, que é muito importante, é a síndrome ICE, que também é conhecida como a síndrome da membrana endotelial iridocorneana. E aí, ela é mais comum em mulheres, ela vai ser unilateral e ela vai ter uma herança esporádica. Não tem uma característica de ser autossômica recessiva, dominante, vai ser herança esporádica. E aí as características dessa doença vão ser o endotélio corneano muito doente, vai ter aquela característica de prata batida, vai ser a doença do glaucoma que vai aparecer, essa imagem que o Bernardo botou pra gente aqui, é a doença do glaucoma que vai aparecer uma microscopia especular.
vai ser isso na prova. Antes, quando a prova era dividida por módulos, era muito mais fácil. Chegava na parte de glaucoma, a gente já sabia que se aparecer uma microscopia especular, era a síndrome ICE. E sinéquias bem altas aqui, dá para ver até no exame de biomicroscopia, né? Sem precisar fazer gônio, sinéquias bem altas e o endotélio muito doente. Tem que pensar em ICE síndrome, que é uma condição unilateral, geralmente. Isso. As células endoteliais, elas vão começar a se comportar como se elas fossem células epiteliais. Elas vão crescendo na direção do ângulo camerular e aí vão formar essas sinéquias com as características que o Bernardo falou. Altas, largas, e aí a íris vai ser afetada. Então a gente vai ter corectopia, a gente vai ter atrofia, vai ter ectrópio veal. Essa imagem aqui é interessante, é uma íris bem atrófica e com muitas sinéquias, né? Então, mais um caso aqui de ICE aqui numa gônio. Agora. E a gônio também é importante para a gente lembrar dessa classificação de pré-trabecular, pós-trabecular. É pré-trabecular justamente por causa disso. Tá se formando essa membrana, não tá nem conseguindo chegar ao humor aquoso lá. E aí a gente tem que lembrar das formas clínicas da síndrome ICE, que elas são comuns de serem lembradas na prova. A gente tem que lembrar da síndrome de Chandler, que vai ser a mais comum de todas, é a que afeta mais a córnea e é a que o glaucoma é menos grave. A gente vai ter a atrofia essencial de íris, que o nome dela já está direcionando a gente para o que a gente vai esperar encontrar, né? Que vai ser esse acometimento iriano mais importante, uma corectopia maior, uma policoria às vezes, é um quadro que chama muito a nossa atenção. E aí, finalmente, na síndrome de Coogan-Reese, a gente tem esses nervos irianos característicos, né? Que são esses que tem aqui na imagem. Que bateu o olho aqui, a gente tem que lembrar da síndrome de Coogan-Reese, que é um exemplo de síndrome ICE. E aí, a maior parte dos pacientes que têm síndrome ICE vão desenvolver glaucoma. O tratamento é muito difícil. A gente vai sempre ter que tentar usar essas drogas que diminuem a produção do humor aquoso. E aí tem discussão em relação a fazer a TREC ou já partir direto para o tubo, pelo risco dessa TREC falir de uma forma mais precoce por conta dessas membranas que vão crescendo. Obrigado, só um minutinho, só para não deixar passar batido, porque a gente falou de neovascular, a gente acabou não falando do tratamento direcionado para a causa base, né? Então, a maioria das questões de neovascular vão perguntar sobre o tratamento não assim da pressão intraocular, mas da causa base, e a gente tem que lembrar, muito simples, né? A gente faz geralmente panfotocoagular retina para tratar a causa, que é a isquemia do segmento posterior, podendo associar ou não anti-VEGF, né? Então, assim, só para não deixar passar batido, panfoto com ou sem anti-VEGF, e muitas vezes a gente vai fazer aquela distinção, né? Se tem visão útil, a gente vai investir no tratamento, né, com foco em preservar essa visão útil, vai fazer o tratamento da panfotocoagulação com anti-VEGF, vai trazer tratamento clínico, cirúrgico, ou, né, em último caso ali, se chama ciclofotocoagulação transescleral. E se for um paciente já com cegueira, aí vai ser o tratamento direcionado mais para olho cego doloroso, né? Corticoide com atropina, ou então ciclofoto, ou então injeção retrobulbar de álcool, aquele tratamento, aquele escalonamento que a gente fala na aula. Mas só para não esquecer do tratamento da causa base. Com certeza. Isso daí, normalmente, é a nossa resposta, né? Panfotocoagulação é o que eles querem saber, normalmente, quando eles estão falando de GNV. E aí agora, partindo já para os trabeculares, a gente vai falar primeiro da síndrome de dispersão pigmentar, né? E para falar da epidemiologia, eu vou contar uma história para vocês. Um dia, eu resolvi adaptar uma lente. Fui fazer a adaptação de lente em mim mesmo. E aí, quando eu estava sendo examinado, o meu professor falou que tinha pigmento disperso no meu endotélio. E eu falei, fudeu, porque eu sou a epidemiologia da síndrome de dispersão pigmentar. Porque sou homem, míope e na terceira década de vida. Eu falei assim, CRM positivo, pior do que isso, RQE positivo, não tem alguma coisa que está errada aqui. Depois eu continuei fazendo segmento, já falaram que parece não ter de pigmento disperso, né? Mas sempre que vocês precisarem lembrar desse perfil da síndrome pigmentar, lembrem de mim na hora da prova. Eu só queria fazer um comentário, pessoal. Qualquer glaucoma secundário, a epidemiologia, ela já te ajuda muito na prova. Então prestem bem atenção sempre nessa questão epidemiológica, porque já vão entregar muitas dicas importantes nas questões. É por isso que a gente bate muito nessa tecla. Tem que lembrar da epidemiologia desses glaucomas, porque eles vão direcionar. Às vezes o pigmentar com o esfoliativo embaralha um pouco na nossa cabeça e a epidemiologia ajuda pra caramba. E aí na fisiopatologia do pigmentar, a gente vai ter o bloqueio pupilar reverso. Aí eles ficam roçando ali nas ônulas, dispersa o pigmento e leva a uma rarefação na média periferia. Isso é importante da gente lembrar.
E aí, além disso, os outros sinais que vão ser relacionados com essa dispersão de pigmento vão ser o pigmento se espalhando ali pela câmara anterior. Então, a gente vai ter no cristalino a linha de Shay, a gente vai ter o anel de Zentmeyer também, a gente vai ter o fuso de Krukenberg, que vai ser o depósito no endotélio corneano. Lá no ângulo, a gente vai ter o ângulo em borra de café. E é importante a gente lembrar dessa associação com o fundo de olho do paciente também, porque a gente precisa mapear os pacientes que têm síndrome de dispersão pigmentar, porque além de estar associado com miopia, esses pacientes têm um risco maior também de ter degeneração látice na periferia, que é uma degeneração que predispõe descolamento de retina. Aqui só o BM mostrando esse bloqueio pupilar reverso. Então, no bloqueio pupilar a gente tem a íris bombê, ela fica convexa, né? Aqui a íris está côncava, né, gerando essa dispersão de pigmento, e na foto B é após uma iridotomia, ela deixa de estar côncava, está mais num formato normal. Essa imagem do BM é muito relevante, principalmente quando a gente está conversando dentro do glaucoma, porque vai ser a grande indicação da gente fazer o BM. A gente tem outras indicações do glaucoma, claro, mas aqui a gente tem sempre que chamar a atenção para a síndrome de dispersão pigmentar e dessa relação da íris com a zona. Agônio mostrando, olha a quantidade de pigmento nessa gonioscopia. É, agora de café, o R1 começa a aprender, né? Quem não vê esse trabeculado aqui, realmente. E o clássico, aqui a transiluminação da íris, que é mais na média periferia, não é ali na borda pupilar, né, que é diferente que a gente vai comentar da pseudosfoliação, e o fuso de Krukenberg, extremamente clássico aqui no endotélio. Então, é uma avaliação biomicroscópica riquíssima, né, desses pacientes. É muito importante, é isso. Vai ser pigmento disperso em todos os lugares, né? E aí, uma característica muito importante que o CBL já cobrou é que esses pacientes, eles têm uma tendência, depois de esforço físico, a ter picos pressóricos. A gente tem que lembrar disso também. E aí, já agora pensando na síndrome de pseudosfoliação, outra coisa que é muito importante, a epidemiologia vai ser totalmente diferente, porque aqui a gente tem uma mulher europeia com mais de 50 anos e o acometimento normalmente vai ser bilateral. E aí essa matéria, esse material, né, ele se deposita também na borda pupilar, fazendo aquela borda com aspecto de cinzas de cigarro. Ele forma lá a linha de São Paulese, no ângulo, que ela é bem característica aqui do PEX, embora também a gente consiga ver, às vezes, essa linha de São Paulese no pigmentar, ela é mais característica daqui do PEX. A setinha preta aqui, ó. Isso. E aí, junto com esse quadro, a gente vai esperar uma fragilidade zonular e uma dilatação ruim, que são coisas que vão fazer com que esse paciente tenha dificultadores na cirurgia de catarata. Isso é muito cobrado. E aí o movimento da íris fica limpando o material pseudosfoliativo do cristalino, e aí a gente forma as zonas, né? A gente vai formar ali aquela zona na pupila, e aí a gente tem uma área limpa, que é onde a pupila fica roçando, e tem depois mais depósito de pigmento. E aí a gente está falando de glaucoma aqui, mas é importante eu sinalizar para vocês que nem todo paciente com pseudosfoliação, nem todo paciente com síndrome de dispersão pigmentar vai ter glaucoma. A princípio, eu não tenho, faço o ACT, o Pedrinho mede minha pílula lá no ambulatório, parece estar tudo bem, faço campo visual também, para deixar claro, tem que fazer a avaliação funcional. E aí, é importante, o Pedrinho vai conversar mais com vocês depois, mas a gente tem que chamar a atenção aqui, porque quando a gente está pensando no tratamento dessas duas síndromes, a gente não pode esquecer que o SLT tem um papel fundamental, além de todo o tratamento clínico e possibilidade de tratamento cirúrgico também, que o Pedrinho vai conversar depois com vocês. Perfeito. Agora a gente vai falar de outros glaucomas secundários, que se a gente... porque é claro que está um pouco enviesado, porque são muitos glaucomas secundários. Mas esse é o grande tema que mais cai na prova do CBO da parte de glaucoma. Outros glaucomas secundários, porque inclui vários aqui que a gente vai comentar. Eu vou filtrar aqui os mais importantes para a gente falar. Vou falar dos glaucomas relacionados ao cristalino, as hemorragias, glaucoma traumático e glaucoma cortisônico. Sobre os glaucomas relacionados ao cristalino, pessoal, vamos lá. Qual que é o que mais cai? É o glaucoma facolítico, que é aquela historinha clássica da catarata hipermadura, que vai ficando tão madura, mas tão madura, que proteínas do cristalino começam a extravasar pela cápsula íntegra do cristalino e gera uma reação inflamatória que faz com que macrófagos fagocitem essas proteínas do cristalino, e esses macrófagos vão lá e obstruem o trabeculado.
beleza? O que vai fazer a gente pensar nesse glaucoma na hora da prova? Uma historinha de uma pessoa que já tinha uma baixa visual crônica por causa dessa catarata hipermadura, e aí que evolui, por exemplo, com um quadro inflamatório ocular, com muita dor, com piora da acuidade visual, e aí chega no pronto-socorro com uma pressão de 40, 50, o olho muito hiperemiado, uma catarata hipermadura, e aí a questão vai te dar algumas dicas, vai falar que a câmara está ampla. Por quê? Porque esse cristalino está perdendo proteínas e está ficando mais murchinho dentro do saco. Isso faz a câmara ficar mais ampla. Em alguns casos ele descreve que tem um material esbranquiçado sobre a cápsula do cristalino, que são justamente essas proteínas, né, cristalinianas. Aí um exemplo, o cristalino murchinho, num caso aí de glaucoma facolítico. Ele pode descrever um pseudohipópio, né? As proteínas do cristalino podem acumular ali na câmara anterior formando um pseudohipópio. Então são dicas. Ele vai falar que o ângulo está aberto, né? Para você não pensar em fechamento angular. E a gente vai fazer esse diagnóstico de glaucoma facolítico. Olha que imagem, dá uma ampliada aí, Iago. Então é isso, olha só, tem proteínas cristalinianas aqui na câmara anterior. Você percebe grumos em cima da cápsula e o olho muito inflamado, muito hiperemiado. Então é um diagnóstico diferencial de glaucoma agudo, né? Só que você vai ter você não tem um ângulo fechado, você não tem um bloqueio pupilar, mas não deixa de ser um glaucoma agudo, porque é uma elevação súbita da pressão, com sinais ali de dor, média midríase, né, edema de córnea epitelial. E aí a pergunta também pode, né, ser sobre a conduta, e é muito simples aqui, pessoal, a conduta é cirurgia de catarata na urgência. Não é TREC, tubo, a questão vai tentar te confundir, não, é cirurgia de catarata na urgência para resolver o problema. Claro que você vai prescrever hipotensores, corticoides para tentar dar uma esfriada nesse olho, mas não dá para postergar a cirurgia, vai para a cirurgia de catarata, e se você conseguir fazer uma cirurgia de catarata segura, você pode implantar uma LIO no bag. Outro glaucoma relacionado ao cristalino é o facomórfico. Esse aí é muito simples a gente entender também. Facomórfico, morfos, da morfologia do cristalino, um cristalino aumentado de tamanho, um cristalino intumescente, que induz um fechamento angular secundário. Né? Esse ângulo fecha, o cristalino cresce muito, empurra a íris, e a íris fecha esse ângulo. Tá? Então, glaucoma secundário facomórfico. Aqui a conduta é a mesma coisa, pessoal. Cirurgia de catarata na urgência, eu tenho que tirar esse cristalino. Eu posso até fazer uma iridotomia para ver se não tem um componente de bloqueio pupilar associado, mas nesse caso de facomórfico não vai ser suficiente a iridotomia, você vai ter que fazer cirurgia de catarata na urgência. Na hora da prova, uma dica que eles podem te dar é o seguinte, dizer que no olho contralateral a câmara está ampla, para você não pensar, por exemplo, num fechamento angular por bloqueio pupilar. Então é uma dica de prova e até da prática também. Sempre que você vê um paciente com uma câmara rasa, uma PIL de 50, não vai bater no martelo de que é bloqueio pupilar. Examina o outro olho, vê se nesse olho tem uma catarata muito grande, né, para justificar esse fechamento angular facomórfico. Tá? Conduta cirurgia de catarata na urgência. O terceiro glaucoma relacionado ao cristalino é o glaucoma facotópico. Esse tem a ver com ectopia lentes, então tópico de ectopia lentes. O que acontece na ectopia lentes, pessoal? Por exemplo, no Marfan, homocistinuria, o Marquesani, trauma. As zônulas doentes fazem com que esse cristalino fique mais móvel e possa anteriorizar. E essa anteriorização do cristalino pode precipitar um quadro de bloqueio pupilar, pelo contato anormal da íris com o cristalino, ou em casos extremos pode até ser um cristalino totalmente luxado para a câmara anterior, tá? Então causando também um bloqueio pupilar nesse caso. E qual que vai ser a nossa conduta diante de um glaucoma facotópico? Pessoal, a gente pode, em casos mais iniciais, prescrever um cicloplégico para posteriorizar esse cristalino e quebrar esse bloqueio pupilar. É engraçado, né? Bloqueio pupilar a gente pensa em pilocarpina, mas nesse caso não, aqui é o contrário, porque o mecanismo é diferente. O mecanismo aqui é uma zônula frágil cristalino anteriorizado, eu quero posteriorizar ele. Beleza, cicloplégicos midriáticos. Não resolveu? Eu posso fazer um IAG para quebrar esse bloqueio pupilar. Não resolveu, vou ter que fazer extração do cristalino, e em casos de luxação completa para a câmara anterior, também eu tenho que fazer a extração do cristalino. Para finalizar os glaucomas relacionados ao cristalino, tem dois que são parecidos, que é o glaucoma por restos corticais e o facoanafilático. Por que eles são parecidos? Porque eles começam ou com um trauma e lesão de cápsula do cristalino, exposição de material cristaliniano, ou então uma cirurgia de catarata complicada que ficou resto de cristalino, aquela cirurgia de catarata meio complicada, cheio de restos de córtex, que vem restos de córtex para a câmara anterior, restos de córtex para a cavidade vítrea, eles começam dessa mesma forma. Tem alguns cirurgiões que estão muito acostumados a esse tipo de cirurgia. R$2 é uma porta que surpresa, né? E aí, qual que é a diferença? O dos restos corticais são os próprios restos corticais que meio que obstruem o trabeculado. Ele demora mais tempo para se instalar. O facoanafilático, como está no nome, ou facoantigênico,
existe uma reação inflamatória granulomatosa em resposta a essa exposição de material cortical. Então você vê PKs matam FET, reação granulomatosa. Ele é um pouco mais grave se tiver contato com vítreo, tá? Então existe essa associação. E para eu saber a diferença dos dois, além de encontrar esses PKs granulomatosos, o facoantigênico ele tem uma evolução mais aguda, mais rápida, beleza? O tratamento nesses casos é corticoide, hipotensores e também eu vou ter que remover esses restos corticais, então vou ter que fazer uma conduta cirúrgica na maioria das vezes, com ou sem vitrectomia posterior. Beleza. Agora a gente vai passar para os glaucomas relacionados às hemorragias, pessoal, também tem vários. Começando com o glaucoma relacionado ao ifema. No glaucoma relacionado ao ifema, o problema aqui o quê? São hemácias, fibrina e coágulos obstruindo o trabeculado. Então, tive um ifema, as hemácias, a fibrina ali da cascata de coagulação, os próprios coágulos formados vão lá e obstruem o trabeculado. As principais causas, glaucoma neovascular, que a gente acabou de falar, trauma, né? Então, outras coisas mais raras, tipo tumores de íris, mas trauma primeiro e glaucoma neovascular seria a segunda causa. O que é importante a gente saber? Que quanto maior o ifema, mais importante esse ifema em relação ali ao tamanho da câmara anterior, o risco de complicações é muito maior. No ifema total, por exemplo, o risco de aumento de pio é mais que 50%. Agora, um glaucoma pequeno, né, pegando ali até metade da câmara anterior, tem um risco ali de 15% de evolução com elevação de pio. Outro detalhe que a gente tem que saber, hemoglobinopatia. Paciente com hemoglobinopatia tem um risco aumentado de elevação de pio mesmo com glaucomas pequenos, porque a hemácia dele tem um formato diferente, né? A hemácia, por exemplo, falciforme, ela tem maior dificuldade de ser drenada pelo trabeculado. Então, mesmo em glaucomas, mesmo em ifemas pequenos, esse paciente com hemoglobinopatia pode ter elevação de pio. Outra coisa importante, o ressangramento está associado a uma elevação mais importante da pio. Geralmente, esse ressangramento tem um risco ali de 1/3 de acontecer na primeira semana, e o risco de elevação de pio é maior nesses ressangramentos. Beleza, o que mais que eu preciso saber? Tratamento. Eu vou sempre prescrever hipotensores, né, principalmente priorizando aqueles que reduzem a produção do humor aquoso, com um detalhe de que eu não posso inibidores da anidrolase carbônica em pacientes com anemia falciforme. Isso é muito clássico, porque eu posso induzir uma acidose metabólica, induzir falcização, então isso sempre cai na prova. E eu vou ponderar a lavagem de câmara em alguns casos, e aí, cara, é um samba do crioulo doido, é um negócio maluco, Barata porque boa. Não tem critério e a gente vai ter várias possibilidades e dependendo da referência, tá? O CBO coloca que o período ótimo para lavar é entre o 4º e 5º dia, tá? É o período ótimo. E os critérios que ele coloca, eu vou até ler aqui porque é difícil de decorar. Então, olha só, pressão maior do que 40 por 5 ou mais dias, pressão maior que 20 associada a hemoglobinopatias ou ifema total por mais do que 4 dias. Beleza? O conceito geral é que quando você tem essas hemoglobinopatias, a sua tolerância em termos pressóricos, variando com a referência, é sempre uma pressão menor que você tolera quando você tem uma hemoglobinopatia, né? Principalmente porque esse paciente tem já uma alteração de perfusão ao redor do nervo óptico, ele tem mais risco de dano glaucomatoso, mesmo em pressões não muito elevadas. Esse paciente tem um risco de oclusão de artéria central da retina, então você não tolera pressões muito elevadas. Falando agora do glaucoma hemolítico, aqui eu gosto sempre de fazer associação com o facolítico. Se no facolítico eram macrófagos que fagocitaram proteínas do cristalino, aqui são macrófagos que fagocitaram hemácias. Teve uma hemorragia intraocular, seja ela uma hemorragia vítrea ou então uma hemorragia na câmara anterior, houve a fagocitose, né, dessas hemácias pelos macrófagos e esses macrófagos vão lá e obstruem o trabeculado, beleza? A clínica aqui, para a gente saber que é um glaucoma hemolítico, pessoal, geralmente o enunciado vai falar que existe um flare, um flare avermelhado, células avermelhadas na câmara anterior e uma pigmentação avermelhada no trabeculado. Geralmente é autolimitado, responde bem ao tratamento clínico, mas pode ser necessária lavagem de câmara anterior em casos refratários. O que cai mais é o glaucoma de células fantasmas, ou eritroclástico, né, o ghost cell glaucoma. Acontece uma hemorragia vítrea. Depois dessa hemorragia vítrea, as hemácias são degeneradas, ou seja, hemácias perdem a hemoglobina e viram as chamadas células CAC, ou células fantasma. E essas hemácias degeneradas têm dificuldade de passar pelo trabeculado, tá? E por isso elas têm um risco de elevação da pressão. Como que a questão vai te dizer que é esse glaucoma? Ele vai descrever que existem células CAC na câmara anterior e existe uma pigmentação
né, meio CAC também no trabeculado. O CBO até trouxe esse ano a imagem das células CAC também, que é essa imagem aí que tem no banco de questões, uma imagem muito parecida, né? Aí ele já acrescentou uma dificuldadezinha aí, que foi reconhecer as células CAC pelo exame biomicroscópico, que é uma tendência. É meio que um flare amarelado, assim, né? Então, flare avermelhado, hemolítico, um flare mais amarelado, a gente pensa no eritroclástico. Também é autolimitado na maioria das vezes, mas pode durar bastante tempo para essas células CAC serem removidas, tá? E em casos refratários pode ser necessário fazer lavagem de câmara e vitrectomia. Por fim, o hemosiderótico, ele já é mais raro, ele caiu já uma vez na prova. Como que é o funcionamento desse hemosiderótico? Existe ali um processo de fagocitose, né, da hemoglobina pelo trabeculado, e essa fagocitose, como a hemoglobina tem ferro, induz uma siderose no trabeculado, e essa siderose leva à disfunção trabecular. Tá? Ele é mais raro, e aqui a conduta seria tratamento clínico ou cirúrgico do glaucoma, não teria uma conduta de lavagem de câmara nem de vitrectomia. Beleza, então esses eram os glaucomas relacionados ao cristalinas e hemorragias. Só fazendo um resumão aqui bem rápido, então glaucoma por ifema. O que obstrui o trabeculado? Hemácias, fibrina e coágulos. Hemolítico, macrófagos que fagocitaram as hemácias. O eritroclástico, as células CAC, que são aquelas células fantasmas. E o hemosiderótico, o processo de siderose do trabeculado. Para finalizar, rapidamente, vou falar do glaucoma cortisônico e depois do glaucoma traumático. Pessoal, então o glaucoma cortisônico, o que o corticoide causa, né? Nem sempre é muito intuitivo entender isso, né? Teve até uma pergunta de um aluno achando que tinha relação com prostaglandina. Não. O corticoide, né? O corticoide, qualquer que seja a via, mas principalmente a via tópica ocular, induz um aumento da resistência à drenagem do humor aquoso. Por quê? Porque ele diminui a capacidade de fagocitose do trabeculado e, além disso, induz a deposição de material extracelular no trabeculado, deposição de debris, além de poder causar um espessamento dos feixes trabeculares. Então, tudo isso, então, diminuição da capacidade de fagocitose, acúmulo de material extracelular e espessamento das trabéculas faz essa drenagem ser mais ineficaz, essa drenagem ser pior. Então, é através desse mecanismo que o corticoide causa glaucoma. Então, glaucoma secundário, de ângulo aberto, trabecular. O problema está lá no trabeculado. O que a prova gosta de cobrar? Fatores de risco, tá? Então, fatores de risco é importante a gente gravar. Primeiro, história pessoal ou familiar de glaucoma ou hipertensão ocular. Então, se você já tem uma hipertensão ocular, o risco de você fazer uma resposta cortisônica é muito maior do que quem não tem hipertensão ocular. Mesmo se você tem história familiar de glaucoma, quer dizer que já existe uma predisposição a um prejuízo na drenagem do humor aquoso. Então, grava isso, história pessoal ou familiar de glaucoma ou hipertensão ocular. Diabetes mellitus, doenças do tecido conjuntivo, como, por exemplo, artrite reumatoide, ele coloca na nova edição do CBO. Miopia, então isso é interessante, porque às vezes na alternativa ele coloca hipermetropia para você confundir, não é a miopia. Indivíduos muito jovens ou muito idosos, menores que 6 anos ou idosos. E é controverso se a mutação no gene MYOC, que é o MYOC, possa também ter relação com o glaucoma cortisônico. Isso já é algo controverso. Antes achava-se que sim, agora a nova referência fala que é controverso. Quanto à via de administração, qualquer via, mas a mais importante é a tópica ocular, e é a mais precoce, pode começar ali com 2, 3 semanas já. As vias sistêmicas já é algo bem mais tardio. Até teve um aluno da faculdade que me procurou com um pico de hipertensão ocular, estava fazendo uso de corticoide nasal. Eu falei justamente para os meninos, não se esqueçam disso. Minha namorada, eu tô rindo, ficou passando corticoide, subiu a pressão intraocular. Então pode ser qualquer via, pessoal. A tópica ocular é a mais relacionada, mas as outras também têm que ser descartadas. Esse é o segredo do dinheiro infinito, né? A namorada dele otorrino e ele glaucomatólogo. Mas isso que você falou é interessante, cara. A Raíra, minha esposa, até, como ela é oftalmopediatra, ela falou que isso é algo até meio pouco falado, deveria ser mais, cara, porque existem casos de glaucoma pediátrico, porque o único fator de risco era o uso de corticoide nasal, né? Então, assim, é claro que a chance não é tão alta, mas se você tem muito pediatra que fala assim que não tem risco, que não tem absorção sistêmica e o nasal, né? E sim tem risco, né? Então a gente não pode negligenciar. Quanto maior a concentração do corticoide, maior vai ser o risco de elevação da PIL. E as drogas mais associadas à elevação de PIL é a primeira a dexametasona, depois a prednisolona e que tem menor risco o lotepredinol e a fluometolona. Quanto ao tratamento, cai em prova com frequência. Primeira medida, suspender o corticoide se for possível, né, do ponto de vista médico para esse paciente, e geralmente o controle de PIL é obtido, mas
Se esse paciente tiver um dano muito crônico, pode ser que seja necessário você entrar com hipotensores. E aí, né, a referência fala que o análogo de prostaglandina é uma contraindicação relativa aqui nesses casos de glaucoma cortisônico. E SLT e cirurgia, a gente pode fazer sim, tanto o SLT quanto a cirurgia, e é interessante, a referência nova fala que os MIGs, sobretudo aqueles que fazem a excisão da malha trabecular, como CAHUC e GAT, funcionam muito bem no glaucoma cortisônico, tá? Então, além das clássicas cirurgias fistulizantes. No glaucoma traumático, pouca gente entende também, mas o que acontece, né? Foi até dúvida recente também que a gente estava discutindo no nosso grupo interno dos professores, né? Acontece uma disfunção do trabeculado pelo trauma contuso. Não é que a recessão angular, que é algo que a gente vai comentar, vê se acha uma foto de recessão angular aí, Iago, por favor. A disfunção, o trauma de alta intensidade, ele causa uma disfunção no trabeculado. O trabeculado fica disfuncional, ele pode evoluir com uma cicatrização aumentada, e isso vai torná-lo disfuncional. Então, a recessão angular, ele é um marcador para a gente de que houve um trauma de grande intensidade. A gente vai ver isso na gonioscopia. É uma separação entre as fibras longitudinais e circulares do músculo ciliar, e a gente observa na gonioscopia uma faixa ciliar muito larga, tá? Então, é uma imagem também que cai na prova, uma faixa ciliar extremamente alargada, a banda do corpo ciliar muito larga, isso é marcador para a gente de recessão angular, isso é um risco, né, de glaucoma traumático no longo prazo. Outra coisa legal também é a diferença do tamanho da faixa ciliar no mesmo ângulo. Então, pensar nisso se você tiver em uma questão de prova, que inclusive foi de 2024 também. Show de bola, Pedrinho, bem complementado. Além dessa faixa ciliar aumentada, você pode ter um aumento de pigmentação, uma pigmentação irregular, pode ter formação de goniosinéquias e aí uma recessão angular. Uma faixa ciliar bem larga, né? Não está tão claro para ver como a imagem da aula, mas dá para ver que tem uma faixa ciliar muito alargada nessa imagem. A gente tem que sempre lembrar da possibilidade de glaucoma traumático nos casos de glaucoma unilateral também, né? Principalmente porque o paciente pode ter glaucoma traumático anos após o trauma inicial, então às vezes ele nem se lembra. Se você pegar um glaucoma unilateral, questiona sobre traumas antigos, porque é uma possibilidade para esse paciente. E existe o nome síndrome Wolff-Zimmermann quando você observa a recessão angular e aumento de pio. Quanto ao tratamento aqui, o que pode cair na prova é que tem mal resposta à trabeculoplastia a laser. E aí foi uma das perguntas aí recentes dos alunos, e a gente estava até discutindo a razão, mas é basicamente isso, porque na trabeculoplastia a laser você quer remodelar esse trabeculado, melhorar a eficiência da drenagem desse trabeculado, só que é um trabeculado anatomicamente disfuncional, então não vai responder bem ao SLT. Tá? Hipotensores e cirurgia, aí sim, né? Você vai começar com hipotensores e cirurgia em casos mais avançados. E realmente, para finalizar, um outro que cai na prova que eu não queria deixar de mencionar é a síndrome de Posner-Schlossmann ou crise glaucomatociclítica, tá? Que acomete ali indivíduos jovens na faixa etária entre 20 e 50 anos. A causa é um pouco controversa, alguns falam que pode ter uma etiologia viral, outros falam que pode ter uma etiologia autoimune, acaba que fica mais como algo idiopático, e o nome ajuda a gente bastante a entender. Crise glaucomatociclítica. Então é algo que vem em crises, causa elevação de pio, por isso glaucoma, e ciclítico, porque causa inflamação do segmento anterior. E é muito interessante, porque a elevação da pio é muito importante na faixa de 40 e 50, só que a inflamação discreta e o paciente pouco sintomático. Você esperaria o paciente com pio de 40, 50, geralmente muito sintomático, queixando de muita dor. E esse paciente ele chega com um desconforto leve. Então existe essa desproporção entre a elevação de pio e o grau de inflamação e o grau de desconforto desse paciente. É uma uveitis anterior leve, caracteristicamente sem sinéquias, tanto sinéquias anteriores quanto sinéquias posteriores não são esperadas nesses pacientes. E aí melhora espontaneamente em algumas semanas. Entre crises, o paciente fica bem, o paciente fica sem inflamação e sem elevação da pio, tá? E aí a conduta aqui, pessoal, é tratar a crise com corticoide, tratar a crise com hipotensor. Entre crises, o paciente não precisa de tratamento crônico, tá? Então, entre crises, o paciente fica com pressão normal, então não tem necessidade de tratamento hipotensor. E também aqui existe essa contraindicação relativa para os análogos de prostaglandina, porque é uma câmara anterior que está inflamada. Eu achei interessante citar aqui, porque o CBO ele fala da possibilidade de um tratamento com indometacina ou aspirina por via oral
entre as crises para evitar aí uma inflamação. Ele coloca essa possibilidade. Ele fala assim, estaria teoricamente indicado. Ele não se compromete, assim, mas ele fala isso, indometacina ou aspirina via oral. Agora, interessante, isso fala tanto no CBO quanto na Academia Americana. Se as crises forem muito frequentes e esse paciente acabar ficando com dano glaucomatoso avançado, mesmo que entre as crises a pressão fique normal, ele fala que pode ser feita uma cirurgia filtrante para evitar que na crise ele tenha uma pressão muito elevada. Eu acho que faz sentido. Imagina, vamos supor, o paciente, sei lá, cada 2 meses ele tem uma crise que a pressão dele fica 40, 50. Isso ao longo do tempo vai acabar gerando dano glaucomatoso. E aí pode ser necessário fazer uma cirurgia filtrante, mesmo que entre crises a pressão desse cara seja normal. Faz sentido para evitar esse pico, né, durante a crise. Então é basicamente isso. O pós-estilosma gosta de cair. Geralmente ele vai, né, falar isso. Um quadro clínico de um paciente jovem com crise de aumento de pressão, inflamação intraocular leve. Cara, isso é pós-estilosma na prova do CBO. Costuma cair. É um dos temas que cai mais, assim, por mais que seja raro na prática. Vou passar a bola. Falei bastante, mas no tempo aqui a gente está bem, então está controlado. Vou passar a bola para o Flavinho falar de glaucoma congênito, glaucomas aí associados às disgenesias mesodérmicas e também a parte de... É isso. Pós-trabecular também. Boa. Vamos que vamos. Quem me conhece, inclusive minha noiva, sabe que eu adoro essa parte pediátrica, então não tinha melhor tema para a gente começar, a não ser falando sobre o glaucoma pediátrico primário. E aí perceba que eu não estou falando já diretamente glaucoma congênito. Eu estou inicialmente falando glaucoma pediátrico primário, porque dentro dessa classificação, dessa nomenclatura mais nova, aí sim a gente divide no glaucoma congênito primário, mas a gente também precisa falar do glaucoma juvenil. E aí nesse iniciozinho aqui eu já vou falar um pouquinho desse glaucoma juvenil. E aí quando você vai ler artigo, quando você vai ler a literatura, acontece até um pouco de variação em termos da faixa etária, mas o CBO e a Academia Americana cravam uma faixa etária entre 4 e 40 anos. E em termos de epidemiologia, o glaucoma juvenil vai ser bem mais comum nos pacientes que são masculinos, pessoas homens. Só que o que acontece é o seguinte, eles vão ter muito tempo com glaucoma. E aí vai ser uma vida inteira para você fazer o controle dessa doença. Então, muitas vezes, eles inicialmente conseguem ser controlados com terapia hipotensora, mas pelo fato de você ter muito tempo, assim, desse sentido, eles podem necessitar de um procedimento um pouco mais invasivo. E aí, uma coisa que a prova gosta de te cobrar é exatamente qual que é a herança do glaucoma juvenil. A literatura mais nova fala que pode ser tudo, autossômico recessivo, esporádico, dominante, mas aqui você vai gravar que o autossômico dominante é o mais comum. Basicamente, de juvenil era isso que eu tinha para te acrescentar agora. A gente vai finalmente falar sobre o glaucoma congênito primário. E aí, a gente já tem uma primeira subdivisão, que varia principalmente de acordo com o período em que você percebeu aquele glaucoma. A gente tem aquele do recém-nascido, que é o mais grave, inclusive, a criança já nasce com as manifestações, se diagnostica já nos primeiros 28 dias de vida. Existe aquele que é o infantil, que é entre 1 mês e 2 anos de vida, e aí você tem uma grande faixa etária, e esse vai ser o mais comum. E a gente tem aquele de reconhecimento tardio, que é quando você tem mais do que 2 anos. E aí eu gosto de brincar até na aula, dizendo que o glaucoma congênito primário, ele vai te perguntar tudo sobre a doença, inclusive epidemiologia, genética, clínica, critérios diagnósticos e o tratamento. Então, pessoal, você precisa gravar que o glaucoma congênito é uma doença que acomete também mais meninos e que costuma ser bilateral, mas é bilateral geralmente assimétrico. E em termos de herança, o mais comum é você ter uma herança mais esporádica. Só que você tem que desconfiar de uma herança autossômica recessiva quando você tem um casamento consanguíneo, por exemplo, né? Que aí aumenta a taxa de doença recessiva. Isso a gente já sabe do nosso básico de genética. Mas, Flávio, por que acontece, então, esse glaucoma congênito? Principalmente, pessoal, existem teorias, mas a mais aceita é que você tem um tecido mal formado ali no trabeculado. E você lembra, a gente até revisou no primeiro podcast, que o trabeculado ele é muito importante para a nossa drenagem de humor aquoso. Se o humor aquoso fica retido, aumenta a pressão. Só que aqui aumenta a pressão no indivíduo que já tem o olho formado, mas ele ainda é predisposto a sofrer um remodelamento, por exemplo. Ele vai conseguir crescer, como a gente vai ver daqui a pouco. Muito bem, já entendo a fisiopatologia? É muito importante aqui no glaucoma congênito entender todos os conceitos relacionados à clínica.
Primeiro porque a gente aqui tem uma tríade clássica, que vamos relembrar, a gente tem epífora, blefaroespasmo e fotofobia. São os 3 sinais clássicos dessa tríade. Mas não existe só essa tríade, porque pensa comigo, se você tem um olho ali com alta pressão dentro dele, se ele é um olho que ainda está, digamos assim, fresquinho, ainda consegue se remodelar, esse aumento de pressão vai causar o quê? Um alongamento desse olho. Vai aumentar, por exemplo, comprimento axial, vai dar o quê? Miopia. Se ele é um olho que pode crescer como um todo, ele pode crescer, por exemplo, a córnea. E aí você tem um aumento do diâmetro da córnea, você tem, por exemplo, o aspecto do buff-talmo, basicamente, né? E aqui, fundamental, eu conversei com você lá na aula de ceratocone. Lá no ceratocone, a gente tinha umas estrias de Vogt, que elas eram verticais. Aqui no glaucoma congênito, a gente tem as estrias de Raab, que são horizontais, com H. Não esquece disso, porque pode cair na sua prova de imagem, na sua prova de texto. Então, você tem que ter isso bastante em mente. E uma coisa, pessoal, você lembra lá, criancinha, às vezes idoso é até difícil já medir a pressão no ambulatório. Imagina uma criancinha pequenininha. Como é que você vai fazer isso? Geralmente você vai precisar de um auxílio de um anestesista. E aqui começa um problema, porque muitas vezes na anestesia, seja pelo próprio procedimento, seja até pelas medicações que a gente vai utilizar nessa anestesia, você pode ter uma interferência na sua pressão intraocular aferida. Então, condições como laringoespasmo, intubação orotraqueal, podem aumentar a sua pressão intraocular. Já o uso de, por exemplo, a ketamina, a succinilcolina, podem elevar também a sua pressão intraocular. Já o sevoflurano, o alotano, isso tudo reduz. Agora, cloral e óxido nitroso, isso não afeta a pressão intraocular. Mas, Flávio, beleza, já entendi as biomicroscopias do segmento anterior, você já me falou agora da pressão intraocular, mas glaucoma não é uma neuropatia óptica? O que é que acontece, então, no fundo de olho? Neuropatia óptica. Só que aqui tem um detalhezinho. Se você começa o tratamento já no início, uma coisa que não costuma acontecer no adulto é o que pode acontecer aqui. Sua escavação pode até diminuir. Mas, Flávio, significa então que você tem uma regressão do dano estrutural? Não, isso não acontece. É meio que só uma reorganização das fibras que sobraram ali. O dano anatômico, basicamente, ele continua lá. Tá certo? Então, se você lembrar de toda essa clínica, você consegue dar bem o diagnóstico do glaucoma congênito primário. E aí, basicamente, passando agora para o tratamento, se você entende a fisiopatologia, se você entende que tem uma trabeculodisgenesia, você entende que você vai ter que agir nesse problema. Então, aqui o tratamento, pessoal, ele é cirúrgico. E vamos ser bem direto ao ponto. Apesar de hoje em dia a gente já ter algumas modalidades diferentes que podem ser utilizadas também no tratamento, o que vai cair na sua prova e que é primeira linha nos dias de hoje é exatamente o procedimento que vai mexer no trabeculado. Seja uma goniotomia, seja uma trabeculotomia. O que é que a prova vai te fazer diferenciar uma da outra? Principalmente em questão da transparência da córnea. Quando a gente está na goniotomia, a gente precisa acessar pela câmara anterior, visualizar bem o ângulo, como a gente está vendo aqui na imagem, e realmente, com uma agulha, por exemplo, a gente vai realmente rasgar ali o trabeculado para poder proporcionar uma comunicação do humor aquoso lá da câmara anterior para o canal de Schlemm. Agora, vocês vejam na imagem que a gente precisa de uma ótima visualização. Casos em que isso não é possível, a gente parte para a trabeculotomia, em que basicamente você vai começar a cirurgia como se fosse uma trabeculectomia. Vai dissecar a conjuntiva, vai fazer um flap escleral, mas aqui a gente vai usar o trabeculótomo de Harms, que a gente vai, como os passos iniciais da trabeculectomia, mas a gente vai meio que canalizar esse trabeculado, esse canal de Schlemm, e vai rasgar também em direção à câmara anterior para vencer essa resistência. E uma última informação desse procedimento é que, se no intraoperatório você não conseguir canalizar essa região, você pode converter para uma trabeculectomia. E isso também pode ser cobrado na sua prova. Muito bem, de início dessa parte de glaucoma congênito era isso que eu queria falar. Agora, partindo já para o glaucoma pós-trabecular, que o Iago até já adiantou algumas causas, por que acontece glaucoma aqui? Porque como muita coisa na sua vida, para a gente mandar uma coisa de um canto para o outro, às vezes a gente precisa de uma certa diferença. É assim com o nosso sangue e é assim também com o nosso humor aquoso. A gente precisa ter uma diferença de pressão para que esse humor aquoso consiga ser drenado ali depois do trabeculado. Então, a pressão venosa escleral ela é fundamental que esteja na sua faixa da normalidade, que é ali entre 8 e 10 milímetros de mercúrio.
tá certo? Senão, por exemplo, a pressão lá da drenagem do mucoso fica menor, não consegue vencer essa resistência. Tanto é que, se você tem um aumento dessa pressão venosa escleral de 1 milímetro de mercúrio, isso, proporcionalmente falando, afeta já 0,82 mais ou menos, tá? Talvez é importante você decorar isso aí. E as principais causas de glaucoma pós-trabecular que a gente tem que saber, a primeira delas, a estrela da nossa aula, é exatamente a síndrome de Sturge-Weber, que também tem um outro nome que até nos ajuda a entender a tríade que dá o nome a essa doença, que é exatamente a angiomatose encéfalo-trigeminal, que é um quadro de genética esporádica, acomete igualmente homem e acomete mulher também, e a maioria é unilateral. Inclusive, como a gente está vendo essa predominância de acometimento na hemiface direita da imagem. E que achado é esse? É exatamente a mancha em vinho do Porto. Palavrinha clássica, palavrinha que tem que saber para a prova. Tem outros nomes? Tem, por exemplo, o nevoflâmeus, tem o angioma facial, que é o nome bonitinho que dá o nome da doença, e você observa uma distribuição pegando principalmente as duas primeiras divisões do nervo trigêmeo. Mas o nome da doença é angiomatose encéfalo-trigeminal. Trigêmeo já entendemos. E o encéfalo? Porque no encéfalo você pode ter o que a gente chama de um angioma leptomeníngeo, ipsilateral ao que a gente está vendo ali na pele. Isso pode calcificar, isso pode causar convulsão. Então aqui a gente já entende dois dos critérios dessa tríade. O último tem relação com o olho, que é exatamente o hemangioma que a gente vê na coroide, um hemangioma difuso. Ele é tão difuso e ele é um hemangioma que às vezes fica até difícil da gente ver os vasos do fundo do olho. E aí a gente pode lançar a mão, por exemplo, de uma ultrassonografia, nesse caso, que a gente vai ver, por exemplo, uma coroide mais espessada, com alto fluxo ali, e em alguns casos pode até causar um descolamento de retina seroso. E aqui, apesar de não fazer parte da tríade, a gente tem que lembrar também de que você pode ter uma dilatação dos vasos esclerais, que até vão ficar mais tortuosos. Isso aí vai até denunciar para a gente que você pode ter o Sturge-Weber acometendo o olho. Agora, do mesmo jeito que o Iago falou que na síndrome de dispersão pigmentar não significa glaucoma, aqui também, nem sempre todo mundo com Sturge-Weber vai ter glaucoma. Basicamente, é uma associação de 30% a 70% e vai ser mais comum quando você também tem um acometimento da pálpebra superior, né? E em relação ao glaucoma, já que eu falei agora, a gente tem basicamente dois mecanismos. Nos primeiros anos de vida, aqui no Sturge-Weber, você tem basicamente também algo semelhante ao que a gente tem no glaucoma congênito. Você tem uma malformação ali na região do trabeculado. E aí, o tratamento vai ser bem semelhante. Agora, em crianças mais velhas, aí a gente vai seguir a linha do tratamento, que eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Mas lá no módulo de órbita, a gente já revisou um pouquinho, mas só para lembrar que fístula carotídeo cavernosa pode dar também um glaucoma aqui por um mecanismo pós-trabecular, pode ser espontâneo, pode ser traumático, só para você lembrar que o glaucoma vai ser mais comum naquela fístula que ela é indireta, porque elas geralmente têm uma manifestação um pouco mais insidiosa. Aí basicamente você tem a pressão intraocular mais alta, mas por você não ter uma clínica tão exuberante, você demora, por exemplo, a dar um pouco desse diagnóstico e quando vê você já teve neuropatia óptica glaucomatosa. A gente vai ter aquela clássica dilatação da veia oftálmica superior nos exames de imagem e aqui o tratamento é por radiointervenção. A última causa aqui, apesar de terem outras, mas que eu queria falar para vocês aqui em termos de prova, é quando a gente tem a hipertensão venosa episcleral idiopática, que também é chamada da síndrome de Radius-Malmeny. Basicamente é o seguinte, você tem também, unilateralmente falando, os vasos episclerais tortuosos e dilatados, quando você faz a medida da pressão intraocular, está aumentado, mas você não encontrou nenhuma outra causa. Isso é raríssimo, mas como existe essa causa idiopática e tem esse nome, talvez seja importante você levar para a sua prova. E o tratamento, Pedrinho, vai ser mais específico, mas só para falar que aqui também a gente vai preferir as medicações que inibem a produção do mucoso, certo? Cuidado na cirurgia, porque você pode ter alguma malformação ali na órbita, você vai evitar, por exemplo, fazer a sua dissecção de conjuntiva, o seu flap, em uma área que esteja com os vasos mais dilatados, e lembrar que pilocarpina, análogos de prostaglandina e o SLT aqui também não vão ser tão efetivos. E para entregar no tempo, cabe a mim agora finalizar essa minha parte falando das neurocristopatias. A principal delas, a que a gente sempre lembra, é exatamente a síndrome de Axenfeld-Rieger. E aí, pessoal, a gente tem que saber que ela é uma condição congênita, bilateral,
Se você for olhar lá... Gostei do accent. Gostei do accent. Axenfeld. Aí sim, meu garoto. Mas eu já vou puxar agora que hoje, que a gente publicou recentemente no nosso Instagram, um Reels que fala sobre essa coisa das heranças. Tá bem engraçado, foi até o Iago que gravou hoje. Então, para você memorizar essa parte por favor, genética... garantam meu emprego. Vão lá assistir Conan o Bárbaro. E aí vocês vão ver lá que o Axenfeld-Rieger, a gente tem uma herança autossômica dominante. E hoje em dia ficou até um pouquinho mais fácil, porque antes a gente tinha que lembrar o que era, por exemplo, embriotóxico posterior com aderência iriana, que era anomalia de Axenfeld. Aí, hoje em dia tá tudo uma coisa só, síndrome de Axenfeld-Rieger, que basicamente a principal manifestação vai ser você ter o embriotóxon posterior. Flávio, que danado é isso? É você ter uma anteriorização e você consegue até ver na biomicroscopia a linha de Schwalbe espessada, tá? Só que cuidado, a prova vai te perguntar qual que é a principal causa de embriotóxon posterior. Não vai dizer que é Axenfeld-Rieger, apesar de você estudar isso aqui. É simplesmente um achado isolado na biomicroscopia. Isso é o mais comum, mas a gente estuda aqui em Axenfeld-Rieger. Além disso, a gente vai poder ter aderências irianas, vai ter até, por exemplo, atrofia, pseudopolicoria, e como tem relação o desenvolvimento do olho, como também algumas estruturas da face, você pode ter também microdontia, alteração da mandíbula, você pode ter algumas outras alterações faciais. Aqui na imagem, por exemplo, a gente consegue perceber o embriotóxon posterior ali, mas perifericamente, consegue perceber até essa questão da pupila já mais deslocada. Você também tem essa questão das alterações irianas, tá? Muito bem. Axenfeld-Rieger é isso. A gente vai falar agora da anomalia de... Fala, Iago. Eu gosto também, porque como eu falei da síndrome ICE, a gente não pode esquecer que olhando em situações isoladas, sem destacar a epidemiologia, que foi o que o Pedrinho citou pra gente, elas são doenças que confundem muito, porque as duas vai estar ali um segmento anterior bizarro, tudo distorcido, então tem que prestar muita atenção na epidemiologia quando a gente precisar diferenciar essas duas doenças. E muitas vezes a íris talvez seja o que mais chama a atenção, mas procura o detalhe, olha ali a linha de Schwalbe, né, mais espessada. Às vezes a pupila te chama a atenção, mas a gente... Com a linha de Schwalbe a gente consegue dar uma ajudada, né? Passando para a anomalia de Peters, aqui esse ano na literatura a gente teve inclusive uma mudança na classificação, como a gente vai frisar para você. Mas o mais comum é ser esporádico, lembra lá, por exemplo, dos genes PTX2, FOXC1 e o PAX6, tá certo? E hoje em dia a gente costumava dizer que a gente tinha basicamente 2 subtipos. Hoje a literatura fala em 3. Subtipo 1 é aquele que você tem o leucoma, mas você não tem nenhuma aderência, você não tem nenhuma sinéquia, por exemplo. Isso aí a gente tem só o leucoma, dá até para chamar de úlcera de von Hippel. Já o subtipo 2, você tem o leucoma, né? Mas você também tem a questão da aderência entre a íris e a questão da córnea. Já o subtipo 3, a gente tem a adesão da lente, ou seja, o cristalino, né, como a gente está falando, e a íris. Esse é o subtipo 3, basicamente. E uma coisa que é interessante, já para finalizar Peters, é que no local da adesão, ali você tem a ausência tanto da DCM, como também do endotélio. Detalhezinho aí histopatológico para você. E para finalizar, falando de aniridia, e cuidado, aniridia não é simplesmente a ausência da íris. Você ainda pode ter um pouco de íris ali naquela região, como a gente até está vendo aqui na imagem B. Você ainda tem um resquício de íris. Então, seja um aluno diferenciado, author review, e não diga simplesmente que aniridia é somente ausência de íris, tá? E aqui a posição também é genética, bilateral, e cuidado. O mais comum aqui, 85% das vezes, é você ter uma herança autossômica dominante. Mas a prova pode te perguntar, por exemplo, de uma síndrome, a síndrome WARG, ou VARG, como você queira dizer, que a gente vai ter basicamente o tumor de Wilms, que é um nefroblastoma, o A da própria aniridia, o R de um atraso mental, né, de desenvolvimento e tudo mais, e o G também de anomalia geniturinária. E a herança dessa síndrome é uma herança mais esporádica, tá certo? Então grava aí, autossômica dominante é o mais comum, mas se falar síndrome WARG, aí a gente tem que memorizar que isso é esporádico. Beleza? Mas a gente ainda também pode ter outras alterações, subluxação de cristalino, hipoplasia foveal, inclusive é uma das causas importantes de hipoplasia foveal. Quando você for lembrar lá de albinismo, lembra também aqui da síndrome WARG. E para finalizar e entregar no tempo, tem uma coisa interessante. Aqui você pode ter um fechamento, digamos assim, do ângulo. Por quê? Por causa desses cotos irianos que podem estar ali na região do trabeculado e isso também dificultar
a sua drenagem. Falei bonito, Pedrinho? Olha que interessante essa bonito. imagem aqui de baixo. Você vê que tem um pânus, né, aqui nesse paciente com aniridia. Por quê? Porque esses pacientes com aniridia têm insuficiência límbica também, né? Então eu acho que ficou bem bonita essa imagem aqui. E sempre que você tem insuficiência límbica, você tem a formação, a conjuntiva ela avança, né? Então você tem a formação desse pânus periférico, né? Então essa imagem ficou bem bacana. Para mostrar o que o Flavinho falou, de que pode ter resquício de íris, que realmente tem, e para mostrar esse pânus. Então além de insuficiência límbica, além da atrofia foveal, que é clássico da aniridia, a insuficiência límbica, acho que é importante a gente lembrar. O limbo, né, lembrando que funciona realmente como, dentre inúmeras funções, ele também funciona como uma barreira a esse avanço, né? Inclusive você não vai ter células caliciformes crescendo na córnea por causa disso. Perfeito. Pedrinho, para encerrar, vamos falar do tratamento, né? Tratamento clínico, tratamento cirúrgico do glaucoma aí para a gente fechar. Ninguém melhor, né, para falar disso. Então, pessoal, uma honra como glaucomatólogo aqui da mesa, diante aqui dos nossos colegas retinólogos, e também Iago faz oftalmoped, também Flávio faz catarata, mas nós vamos falar de um tema, pessoal, muito importante, que caiu cada ano 4 questões para sua prova, então você vai garantir 4 questões com a nossa discussão. Você já aprendeu a nomear o glaucoma, dar aquele nome e o sobrenome para o glaucoma, e agora você precisa entender a escada ali do tratamento, porque nós temos muitas coisas que nós podemos utilizar para fazer o tratamento do glaucoma. Primeiro conceito que nós temos que ter em mente: qual que é o foco do nosso tratamento? O foco do nosso tratamento aqui é encontrar a pressão intraocular-alvo. Então, qual que é a pressão intraocular-alvo para cada paciente? É aquela pressão, como eu disse para vocês no último podcast, que o paciente ele não apresenta uma progressão tanto estrutural quanto funcional da doença, que não afete sua qualidade de vida, ou que essa progressão seja a menor possível, porque a gente não consegue, infelizmente, em alguns pacientes, zerar essa progressão. Cada paciente ele tem uma pressão intraocular-alvo pré-definida, e isso é dado com aquele filme do glaucoma que eu gosto de falar para vocês, ao longo do tempo. Mas aí você me pergunta: Pedrinho, a gente tem alguns fatores mais objetivos, é a primeira vez que eu estou pegando esse paciente, como é que eu lido com um paciente que eu não tenho um acompanhamento suficiente para determinar a pressão intraocular-alvo? Então o CBO ele coloca, pessoal, alguns fatores aqui para a gente ter como norte no tratamento. Então, pacientes hipertensos oculares, ele recomenda que a pressão intraocular ela seja menor do que 25 e que haja uma redução de mais ou menos 20% ali na pressão intraocular inicial. Já o paciente que apresente um glaucoma, a gente vai dividir baseado no campo visual. Glaucomas leves, o CBO ele vai citar abaixo de 21 e uma redução da PIO ali abaixo de 25%. No moderado, abaixo de 18 milímetros de mercúrio e 30% da pressão inicial, que também é o alvo do grave, somente que a gente tem que lembrar que o valor é de 15 milímetros de mercúrio. Então, são valores arbitrários, mas que podem ser importantes e podem cair na sua prova. É a primeira vez que você pega um paciente que tem um glaucoma e você vai iniciar esse tratamento. É importante que você comece, caso seja escolhido o tratamento clínico, por uma monoterapia. Então, você tem que avaliar qual que é o quanto aquela droga específica vai diminuir a pressão intraocular daquele paciente. Então, o que é recomendado? Que uma droga que reduza ali pelo menos 10 a 15% e atinja a pressão intraocular, você não precisa adicionar mais nada. Porém, se ela diminui 10 a 15 e você ainda precisa de uma outra droga, você pode manter essa droga e adicionar uma segunda opção, das próximas que nós vamos citar aqui. Porém, se aquela droga ela não abaixa entre 10 e 15% da pressão intraocular naquele paciente, o CBO recomenda você a substituir essa classe. E agora, pessoal, o que mais cai aqui disparado é saber de cada classe o seu mecanismo de ação e principalmente efeito colateral. E vamos começar com uma que já está na nossa tela aqui, pessoal, que é a classe dos análogos de prostaglandina. Os análogos de prostaglandina, elas são geralmente uma das primeiras classes que nós utilizamos porque é a classe que tem menor incidência de picos pressóricos, ela leva uma menor flutuação ali durante o dia e uma maior redução da pressão intraocular, de 25% a 33%, pessoal. E aí, ela, o que você tem que saber especificamente o foco dela é um aumento da drenagem pela via uvoescleral, porque ela altera a matriz extracelular através da ativação ali de metaloproteinases na matriz ali da via uvoescleral. Detalhe pequeno para vocês,
A bimatoprosta, pessoal, somente a bimatoprosta aqui, dentre as mais famosas que nós temos, ela também aumenta a drenagem intrabecular, além da via uveoscleral. Isso cai bastante na nossa só prova. um detalhe, né? Que isso sempre foi o que eu falei em aula, mas a Academia Americana mais nova coloca que os outros análogos de prostaglandina também podem reduzir, aumentar a drenagem intrabecular, né? Falam isso, mas no CBO ainda ele cita especificamente a bimatoprosta, né? Então, fica essa informação bacana do Bernardo, né? Tipo, eu fiquei meio assim, sem saber o que fazer na aula, eu confesso. Porque já caiu em prova realmente que a bimatoprosta aumenta a drenagem intrabecular. Mas a Academia Americana coloca essa observação nas outras agora, então eu não sei como é que pode cair, mas isso é mais clássico para bimatoprosta, vamos dizer assim. Exatamente. E, pessoal, o paciente, quando ele chega no seu consultório, chega no ambulatório de glaucoma que faz uso de análogo, ele é um paciente que você vai ver de longe. Então, um paciente que tem efeitos adversos oculares muito marcantes. Então, a gente vai ter paciente que tem escurecimento da pele ali, periocular e da íris, então são duas coisas que podem acontecer. Paciente que ele tem um aprofundamento do sulco palpebral, a órbita fica mais funda, atrofia da gordura orbitária. Paciente ele fica com hipertricose, inclusive a gente sempre vê algumas mulheres perguntando se poderia pingar esse colírio para aumentar o tamanho dos cílios, e isso aí é uma coisa que a gente nem esquece, que tem toda uma série ali de efeitos colaterais locais que são muito importantes para esses pacientes. O paciente vem com olho vermelho, então você tem que ter ali muita atenção com esse paciente. Uma outra coisa também que pode acontecer com o paciente com análogo e uso de análogo de prostaglandina é a recorrência de ceratites e uveites herpéticas. Inclusive já tive alguns pacientes que aconteceram isso também, e pacientes podem desenvolver um edema macular cistoide sem nenhuma outra causa ali relacionada, então sempre ter atenção com isso, perfeito? Passando agora, pessoal, para outra classe ali que é muito associada aos análogos de prostaglandina, que são os beta-bloqueadores. E os beta-bloqueadores, eles atuam lá, como eu falei para vocês na parte de base, no epitélio não pigmentado do corpo ciliar, fazendo a redução da produção do humor aquoso. E eles reduzem mais ou menos ali entre 20% e a 30% da pressão intraocular em cada paciente. Alguns pontos importantes que eles gostam de cobrar. Primeira coisa, o paciente que faz uso do beta-bloqueador sistêmico, ele tem uma diminuição da eficácia do beta-bloqueador tópico. E uma outra coisa também interessante é, o paciente que usa beta-bloqueador somente em um olho, ele tem também, por conta dessa absorção sistêmica, uma diminuição da pressão intraocular no olho contralateral. E o nosso grande rei aqui do dia a dia, um fármaco muito utilizado no controle do glaucoma, é o timolol. E o timolol, ele não é seletivo tanto beta-1 quanto beta-2. Então, pessoal, ele é mais suscetível a ter efeitos colaterais, tanto pulmonares quanto ali cardíacos, mas principalmente pulmonares relacionados ao beta-2. Então, lembre-se, paciente que tem DPOC, que tem asma ou tem insuficiência cardíaca, não usar timolol, perfeito? O CBO cita e a Academia Americana que a gente tem uma opção ali para um beta-bloqueador mais seletivo, né? Que a gente tem, que é o betaxolol, que é seletivo para o beta-1. Ele diminui menos a pressão intraocular, mas em contraponto ele gera menos efeitos adversos sistêmicos. Então, pessoal, sempre que eu gosto de falar de análogo de prostaglandina, eu falo de efeito ocular. E sempre que eu falo ali de beta-bloqueador, eu falo muito de efeitos sistêmicos. Continuando aqui, pessoal. Só para você dar uma descansada na voz, só queria mostrar essa imagem. Olha só, um paciente que usa análogo de prostaglandina unilateral. A imagem de cima, percebam como na imagem de cima ele tem uma pálpebra gordinha. E na de baixo, olha como é que a pálpebra é funda, né? Por conta daquela reabsorção de gordura que o Pedrinho mencionou. E os cílios grandão desse lado, né? E aí a gente tem aquela questão, se o paciente tem glaucoma unilateral, às vezes, né, não é a melhor escolha o análogo de prostaglandina por conta desses efeitos locais, ficam meio assimétricos, principalmente se o paciente tiver íris clara, que aí vai ficar com o escurecimento da íris. E sobre o negócio dos cílios, só de curiosidade, né? A própria Allergan, que é produtora do Lumigan, bimatoprosta, ela tem o Lattice, que é um negócio para passar nos cílios mesmo, né? Um rímel, né? Então, para crescimento de cílios. Então, assim, pingar o colírio não é indicado porque vai dar muito efeito, mas passar nos cílios, existe o Lattice, que é da própria Allergan, que tem muita mulher que eu acho que usa aí. Bacana, né? Então, aqui no nosso podcast temos dicas cosméticas também, além de dicas oftalmológicas, né? Sigam o Bernardo para mais dicas de maquiagem. Então, pessoal, após as dicas cosméticas do Bernardo aqui, nós vamos agora falar de outra classe muito importante, né? Que se de um lado nós temos ali os beta-bloqueadores, nós temos os agonistas alfa-2, né? E os agonistas alfa-2 também reduzem ali
ali a produção de humor aquoso e reduzem a PIO em mais ou menos 20 a 30%. Os dois principais são a brimonidina e a apraclonidina. E nós temos que lembrar, pessoal, que a brimonidina, ela tem ali um aumento da drenagem também pela via uveoescleral. Pessoal, o que eu gostaria que vocês soubessem aqui da brimonidina principalmente? Pessoal, os pacientes que usam brimonidina podem desenvolver uma conjuntivite folicular muito intensa, que incomoda muito o paciente. Entram lá nos diagnósticos diferenciais que nós citamos de conjuntivites foliculares, tá, pessoal? E outra coisa também que é muito importante que vocês saibam é, esses fármacos, eles têm uma contradição não, mas assim, algo muito interessante que é cobrado em prova. Para gestação, né, para gestantes que tenham glaucoma, eles são categoria B, eles são os mais seguros. Porém, pessoal, para crianças menores de 2 anos, esses fármacos, eles são contraindicados, contraindicação absoluta, porque eles podem gerar depressão do sistema nervoso central. Então, né, para gestante, você tem que indicá-los, e para crianças menores de 2 anos, eles são proscritos. Perfeito? Só para mostrar a imagem, né, ela pode causar, além da conjuntivite folicular, que o Pedrinho falou, uma grande dermatite, né? Então, um quadro de alergia grave mesmo, né? Então, quem atende pacientes com glaucoma, não é infrequente o paciente apresentar, ele chega com o olho muito irritado, até 15% dos pacientes cronicamente podem desenvolver esse tipo de dermatite periocular por alfa-2 agonistas, e a apraclonidina tem uma incidência até maior do que a brimonidina, mas a brimonidina também tem um risco ali de até uns 15%, segundo as referências. Na prática, saber os efeitos colaterais de cada uma das drogas faz muita diferença, porque o paciente sempre chega com algumas queixas assim, específicas, que se a gente identifica qual é o fármaco, a gente consegue fazer esse ajuste, né? Exatamente, pessoal. Então, tanto para a prova quanto para a prática, isso é algo do seu dia a dia, né? Então, tratamento para glaucoma é algo que todo oftalmologista necessita saber. E uma outra droga também que nós já citamos aqui na aula de hoje, no podcast de hoje, são os inibidores da anidrase carbônica, né? Então, o Bernardo citou, quando falou de pacientes que têm anemia falciforme e outras hemoglobinopatias, nós não podemos usar nesses pacientes. A anidrase carbônica, pessoal, ela também atua no processo de produção do humor aquoso. Então, inibir a sua atividade faz com que a gente reduza a produção de humor aquoso, sendo mais um fármaco utilizado ali. E os principais que nós temos, eles se dividem em dois, né? Nós temos os sistêmicos e nós temos os tópicos, né? Então, os tópicos, né, a dorzolamida é o principal, e nós temos que tomar cuidado, pessoal, para pacientes que têm algum distúrbio da córnea com uso de dorzolamida. Por quê? Na bomba ali endotelial, no processo ali de deturgescência da córnea, a anidrase carbônica também apresenta um processo, né? Ela faz parte desse processo. Então, para pacientes que têm algum problema corneano, alguma opacidade, a gente evita o uso tópico ali, né, da dorzolamida. E nós temos os sistêmicos também, que o principal é o diamoxacetazolamida, né, que também são muito utilizados, porque eles são aí fármacos adjuvantes no tratamento para glaucomas mais avançados. Porém, pessoal, eles dão muitas queixas nos pacientes. O paciente fica com mal-estar, fica com fadiga, formigamento na mão, e também ele pode gerar nefrolitise e, por incrível que pareça, precipitar uma crise de fechamento angular agudo. Isso cai na prova também. Se você tiver um paciente lá que tem um fechamento angular agudo, pode ser por conta justamente do tratamento do glaucoma com o diamoxacetazolamida. Perfeito? Pessoal, para finalizar, nós vamos falar agora de dois aqui não tão utilizados na prática, mas que são muito cobrados em provas. Os parasimpáticos miméticos, que são os agonistas ali colinérgicos de receptores muscarínicos da íris, que o principal é a pilocarpina. Então, o que acontece, pessoal? A gente tem uma contração do músculo ciliar que ele abre os espaços no trabeculado e fazem que aumente essa drenagem ali do humor aquoso. E aí, pessoal, o que é importante saber? Hoje em dia, poucas são as indicações de pilocarpina, porque dá muito efeito colateral. Então, as principais indicações, a gente pode utilizar ali numa síndrome de íris em platô, em glaucomas primários de ângulo aberto, muito pouco, só em casos que não tem nenhuma outra terapêutica disponível. E aí, o que você tem que saber da pilocarpina são os efeitos colaterais. Então, a gente pode ter ali um paciente que tem um quadro de miose ali progressiva, ele pode também ter um quadro ali de um glaucoma maligno também por conta disso, igual eu citei, e ele também induz miopia em alguns casos e aumento da incidência de descolamento de retina em pacientes que usam pilocarpina. Então, tem que saber, guarda para sua prova, perfeito? E um também que a gente usa bastante ali, principalmente em casos agudos, que tem fechamento angular, é o manitol. São agentes hiperosmóticos que reduzem o volume vítreo e ajudam a diminuir a pressão intraocular.
Perfeito, pessoal. Além do tratamento clínico, nós temos agora também, nós vamos discutir os tratamentos a laser para o glaucoma. E aqui nós falamos já bastante de 2 tipos principais, né, que são da trabeculoplastia e da ciclofotocoagulação, que nós vamos citar aqui hoje. Primeiro nós vamos falar da trabeculoplastia. A trabeculoplastia, ela age lá no trabeculado, né, a gente tem 2 tipos principais, fazendo que aumente a drenagem trabecular ali, né, do humor aquoso. E aí a gente tem 2 tipos que sempre são comparados na prova. Nós temos o SLT e o ALT. O que é importante saber dos 2 tipos? Primeira coisa, o perfil de segurança e a eficácia em primeiras aplicações, elas são iguais entre os 2 tipos. Em retratamentos, o SLT ele é mais eficaz, porém, sempre eles cobram aí, porque o SLT é o que é mais utilizado hoje, porque ele gera um menor dano para o trabeculado. Então, o SLT, ele é o Selective Laser Trabeculoplasty. Ele induz ali uma alteração na matriz do trabeculado, conforme a gente vai poder ali olhar na imagem, a gente faz ali com uma mira maior, na região tanto do trabeculado anterior quanto do posterior, e as células ali pigmentadas, elas recebem essa energia e induzem uma alteração ali no trabeculado, fazendo com que aumente essa drenagem, tá, pessoal? Pode ser utilizado como primeira linha para o tratamento de glaucoma, então a gente tem até um podcast sobre isso, que é o estudo Light, que foi o estudo pioneiro em fazer esse estudo para GPA, mas também já mais para frente a gente só evita ali pacientes que têm um glaucoma muito avançado. E conforme o Iago citou, como são as células pigmentares que absorvem essa energia, em glaucomas pigmentares a gente tem uma resposta muito bacana do SLT. Então a gente tem essa indicação, a gente até usa uma energia menor quando a gente vai fazer o SLT. Já o ALT, pessoal, a gente tem que tomar um cuidado maior, é o Argon Laser Trabeculoplasty. E o ALT, ele tem uma mira menor, é mais no trabeculado anterior, e ele, pessoal, ele provoca um dano térmico no trabeculado. Então, por isso que ele deixou de ser utilizado hoje em dia como uma ferramenta. A gente usa mais o SLT, apesar da eficácia de diminuir a pressão intraocular, ela ser igual ali, né, semelhante, né, estatisticamente, entre as 2 terapias. Então, isso é fundamental saber as diferenças do SLT e do ALT. E para casos mais avançados, pessoal, que aqui já são ali glaucomas que são muito refratários ao tratamento, que o paciente já tem um nervo muito acometido, campo visual tubular, que não responde a terapias cirúrgicas ou não podem fazer cirurgia, a gente tem a ciclofotocoagulação transescleral. Então, o que acontece, pessoal? A ciclofoto, a gente faz uma lesão térmica ali dos corpos ciliares, e ali com essa lesão térmica, a gente tem uma diminuição da produção do humor aquoso. A gente também pode utilizar para pacientes que têm dores oculares já e não têm mais nenhum prognóstico, não tem mais percepção luminosa, e a gente utiliza a ciclofoto. A gente vai olhar ali na imagem, a gente tem ali uma sondinha, que a gente vai bem na região do limbo ali, né, pra gente poder encontrar os corpos ciliares. E a gente evita as regiões de 3 e 9 horas, que são as entradas ali dos nervos corneanos, para que nós evitemos a principal complicação, que é a fitise. Então, a gente tem que tomar um cuidado bastante importante com esse caso, tá, pessoal? Então, o SLT e o LT são mais utilizados para pacientes que a gente precisa ainda melhorar, né, o controle pressórico, mas que tem um prognóstico, e a ciclofoto já é mais utilizada em casos mais avançados. Isso você tem que saber. Perfeito, pessoal. Para finalizar aqui, vou falar agora do tratamento cirúrgico do glaucoma. Nós vamos focar no que cai em prova, né, Bernardo? Porque se a gente fosse falar de todas as novas MIGs, novas tecnologias, a gente não saía daqui hoje, tá, pessoal? Então nós vamos falar um pouco das MIGs e das MIBs. O que é a MIGs? MIGs é Minimally Invasive Glaucoma Surgery. São cirurgias angulares para glaucomas leves, né, e moderados. Glaucomas muito avançados a gente não utiliza tanto porque elas não têm tanto potencial para diminuir a pressão. E a gente tem também um outro tipo de cirurgia ali que atua ali no ângulo, né, que são as cirurgias angulares ou MIGs, que são as MIBs, que é a Microinvasive Bleb Surgery, que ela tenta fazer uma bolha para o espaço conjuntival, tal como a TEC e o tubo, mas de forma minimamente invasiva, também com uma redução pressórica menor quando comparada à TREC e ao tubo. Já caiu na prova do CBO, caiu na prova do ano passado, mas é só isso que você tem que saber para sua prova nesse momento. Não são boas para glaucomas muito avançados. E para finalizar... E que também muitas vezes é realizado junto com a faco, né? Então, isso justamente que elas estão crescendo muito porque a gente faz uma cirurgia combinada, né, de faco e muscação e cirurgias angulares. Então, isso tem crescido bastante. No nosso Instagram, né, nos nossos podcasts, sempre tem discussões bacanas aí sobre essas novas tecnologias. Então, para finalizar, pessoal, nós vamos falar agora da principal cirurgia de glaucoma, que é a trabeculectomia. Então, pessoal, qual que é a ideia da trabeculectomia? A trabeculectomia, a gente faz uma fístula entre o ângulo camerular e o espaço subconjuntival para facilitar o escoamento do humor aquoso. Então, o Iago colocou ali na imagem os principais passos da cirurgia e eles são cobrados sim na prova do CBO. Então, a gente abre a conjuntiva, usa mitomicina C
que é um agente antifibrótico que inibe a proliferação dos fibroblastos, para que nós possamos impedir com que esses pacientes eles desenvolvam uma fibrose subconjuntival tardia ali, que é a principal causa de falência da TREC. Depois nós fazemos um flap ali escleral, fazemos a trabeculectomia propriamente dita, seja com a lâmina, seja com punch, e aí depois a gente controla ali a tensão que a gente quer com os pontos que nós damos ali no flap. Perfeito, pessoal? E o que cai muito na prova do CBO? Cai muito a questão do pós-operatório. Então, pessoal, a TREC é uma cirurgia que eu costumo dizer que ela é muito artesanal. A gente pode ter tanto um paciente com hipertonia quanto com hipotonia pós-TREC. E vários são os fatores que vão causar essas alterações pressóricas, e nós temos que entender quais são os principais fatores para cada. Então você tem lá uma hipotonia primeiro, então você tem uma hipotonia precoce ali no pós-operatório. Primeira coisa que você tem que pensar é que nós podemos ter um side, ou seja, um vazamento de um humor aquoso da câmara anterior, fazendo com que ali a gente tenha uma pressão intraocular mais baixa. E aí, qual que é a dica da sua prova? A bolha está plana, pessoal, porque se tem vazamento, a gente não tem a formação de uma bolha bacana. Se for ali uma hiperfiltração, a gente vai ter uma bolha ampla, muito grande, que filtra bastante, então você tem que pensar mais num quadro de hiperfiltração. O problema da hipotonia a gente pode ter ali tanto a maculopatia hipotônica, ou seja, aquele olho fica mais murcho, a gente desenvolve dobras na mácula, dobras ali no polo posterior, que diminuem a visão desse paciente. E nós podemos ter também quadro de descolamento de coroide, principalmente seroso. Então a esclera ela é mais rígida e ali a gente tem ali a separação da coroide e acúmulo de líquido no espaço supracoroidal. Legal essa imagem que tem aqui na tela, que eu vou pedir para o Iago aumentar, que é uma bolha de TREC bacana que a gente pode ver. A bolha ela tem que ser difusa, ela tem que ter uma certa vascularização, ela não pode ter sidle e ela tem que ser elevada, porque se ela não for elevada, a gente tem alguma coisa errada. Guardem essa imagem que vocês só vão ver em foto. Não é bem assim. O glaucomatólogo gosta desse tipo de bolha aí também. Caso a gente tenha ali no pós-operatório precoce, né, uma hipertonia, ou seja, uma pressão intraocular elevada, a gente tem que pensar em algumas coisas. E a primeira coisa que você tem que pensar é a câmara anterior desse paciente, ela é rasa ou ela é profunda? Se a gente tem um aumento da pressão intraocular com uma câmara profunda, a gente tem que pensar no glaucoma maligno, ou seja, uma anteriorização ali do corpo ciliar que faz com que diminua a rotação anterior ali, com que diminua a profundidade da câmara. Geralmente, o que diminui câmara é pressão baixa, como o side, ou seja, não tem conteúdo para formar a câmara. Mas uma pressão alta ali com câmara rasa, a gente tem que pensar no glaucoma maligno ou no descolamento hemorrágico da coroide. Para o glaucoma maligno, você tem que introduzir cicloplégicos urgentemente e, em casos mais avançados, pensar ali numa cirurgia de vitrectomia anterior ali via pars plana. Perfeito? Uma coisa que é interessante também, até o porquê desse nome glaucoma maligno, né? Na prova ele vai ter que te garantir, por exemplo, que a iridotomia tem que estar pérvia para você pensar no glaucoma maligno, porque o quadro clínico é muito semelhante ao que a gente poderia encontrar num bloqueio pupilar, que pode realmente acontecer num pós-operatório de trabeculectomia, né? E aí essa história da iridotomia pérvia ou impérvia é para você pensar em um ou outro diagnóstico. Exato, até porque é um passo da trabeculectomia, né? A gente faz lá tanto para não obstruir o ósseo quanto para evitar um bloqueio pupilar pós-operatório, bem lembrado aí, Flavinho. E aí, então, pessoal, se a câmara estiver profunda, a gente tem que pensar principalmente que tem alguma restrição ao fluxo de humor aquoso nessa TREC. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar é se não tem algo obstruindo aquele ósseo da TREC ali que a gente fez. Então, pode ser íris, pode ser algum coágulo, alguma coisa do tipo. Mas, a maior parte dos casos, pessoal, a gente tem o ósseo aberto e tem a sutura muito ali apertada. Então, o CBO, nas primeiras semanas ali do quadro, geralmente na primeira, terceira semana, a gente tem que ir lá e fazer a lise desses pontos com laser de argônio para que a gente possa ter um fluxo restabelecido na bolha. Tardiamente, pessoal, de TREC, a gente tem uma complicação que cai bastante, que é a blebite. Obviamente, se é uma cirurgia recente, a gente pode ter um quadro de endoftalmite, um quadro infeccioso, mas mais tardiamente, como a gente usa ali os agentes antifibróticos, a parede da bolha ela vai ficando mais fina e a gente desenvolve uma infecção. Como a gente pode observar ali, pessoal, a gente divide a blebite em 3 tipos, e isso é fundamental para você saber o tratamento para sua prova. O primeiro tipo, conforme vocês podem observar ali, é essa bolha, né, muito isquêmica na área central, com provavelmente um vazamento, que é o pior fator de risco, o principal fator de risco, e uma hiperemia ao redor dela, mostrando que tem um processo ativo. Caso ela seja restrita à bolha, que é o tipo 1, a gente faz um tratamento com antibióticos tópicos. O tipo 2, nós temos ali
já um comprometimento da câmara anterior, uma inflamação, uma reação de câmara anterior. E aí no tipo 2, pessoal, é um pouco controverso. Algumas referências elas vão falar de uso de antibióticos tópicos e outras já vão falar das injeções intravítreas. Então no tipo 2, o CBO já caiu em prova, ele tende mais a cobrar um antibiótico tópico como tratamento, antibióticos fortes ali para você fazer esse tratamento. Porém, outras referências falam de injeção intravítrea. E o 3 já é uma endoftalmite, que tem hipópio, que tem vitreite, e aí é o tipo 3, que é tratamento com injeção intravítrea, que nós vamos falar depois com mais calma lá na retina das endoftalmites. Perfeito? Então, pessoal, nós já falamos da trabeculectomia, falamos ali de todas aquelas tentativas ali cirúrgicas, clínicas, laser, cirurgias minimamente invasivas, e em alguns pacientes eles vão ter que progredir para uma última tentativa, que são os implantes de drenagem. Eles são dispositivos, pessoal, que conectam a câmara anterior com a região, com o espaço subconjuntival. Qual que é o local que a gente implanta esses dispositivos? Geralmente temporal superior, tá bom, pessoal? A prova cobra de vocês saber qual que é o local. Tem menor risco de estrabismo, né? Por conta de ser um posicionamento ali próximo dos músculos. É isso, Iago? Muito bem colocado. E aqui, essa imagem é de um tubo do professor Daniel Costa. Eu vou cornetar, tá meio grande esse tubo aqui, não tá não, Pedrinho? Então, ficou grande ali, né? Já tá até no eixo visual. Não, mas tá dilatada a pupila. Exato. Ele já fundou o Office Review agora, a gente tá tranquilo. Mas tá grande. Outro glaucomatólogo que nós temos aqui. E aí, pessoal, o que é importante diferenciar para a prova do CBO? Se a gente colocasse um dispositivo e tivesse um fluxo livre entre a câmara anterior e o espaço subconjuntival, a gente teria uma hipotonia precoce muito importante. Então, nós temos 2 tipos de tubos justamente para diferenciar, para a gente poder evitar esse problema. A gente tem os valvulados, que o principal é o de Hammett, e os não valvulados, que temos o do nosso professor lá da Universidade de São Paulo, Dr. Remo, que é o tubo de Suzano, e o tubo de Barwood. Qual que é a diferença dos dois? O Hammett representa essa válvula que impede o fluxo livre, e o outro tubo, que é o tubo não valvulado, a gente tem que fazer um fechamento, geralmente a gente faz com Vicryl, 7 zeros ali, para evitar esse fluxo, e até que seja formada uma fibrose ali ao redor do prato, que impeça esse fluxo livre. Então, pessoal, o tubo ele pode ter algumas complicações, como hipotonia precoce, pode ter uma hipotonia tardia também, até em um número considerável de pacientes, hipertensão, e a gente pode ter 2 ali principais que são sempre cobrados em prova. Descompensação corneana, então o tubo pode ficar tocando no endotélio e descompensar a córnea desses pacientes que já foram submetidos a múltiplos procedimentos, e também o implante pode destruir, a gente tem ali que fazer ou a retirada do tubo, ou recobrir essa extrusão do tubo, porque ele pode gerar um processo infeccioso posterior. Então, pessoal, de tratamento de glaucoma não foi nossa intenção falar de tudo que tem, a gente falou do que cai em prova, e eu queria agradecer novamente os meus amigos aqui para falar do melhor tema, que é o glaucoma, né, pessoal? Por enquanto. Não mesmo, mas tudo bem. Mas eu acho que glaucoma é um tema muito importante para a prática do oftalmologista, todo mundo tem que saber, para a prova também, um dos temas que mais cai, e eu acho que é um dos temas que vale a pena investir no estudo, porque dá para ir muito bem na prova de glaucoma, a meu ver, assim. Tem provas que, cara, é complicado, mesmo você estudando muito, pode vir umas coisas muito, muito surreal. Glaucoma, em geral, eu acho uma prova que se você estudar muito, você vai muito bem. Então, recomendo que todo mundo estude bastante. Queria agradecer a presença dos meus colegas aqui, pelos ensinamentos compartilhados. Queria agradecer a audiência de sempre de vocês. Essa foi a revisão de glaucoma. Até a próxima revisão, até o próximo podcast. Um abraço.